Paz a todos. Meu nome é Márcio e hoje nós vamos estar estudando sobre o livro de Sofonias. Mas antes disso, vamos falar com o nosso Papai do Céu. Papai do Céu, muito obrigado pelo amor que o Senhor tem sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração, fale à nossa vida, fale aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que queremos ouvir. Que o Senhor venha nos abençoar e nos iluminar, abrir nossos corações e mentes para que possamos entender o que o Senhor tem para as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Como eu falei, nós vamos estar estudando o livro de Sofonias. Sofonias, ele significa Jeová esconde ou Jeová protege. Seu nome, ele indica uma confiança para esconder, isto é, proteger seu adorador em momentos de perigo. Sofonias nasceu no período do reinado cruel de Manassés, que levou Judá a pecar contra Deus, no ano de 692 a 638 a.C. No livro de 2 Reis, capítulo 21, 16, diz algo assim, sobre Manassés: matou tantas pessoas inocentes que as ruas de Jerusalém ficaram alagadas de sangue. Sofonias não assumiu nesse período seu ofício profético até o começo do reinado de Josias, provavelmente em 627 a 626 a.C. O profeta provavelmente é da descendência real, tetraneto do rei Ezequias, que reinou em Judá no ano de 715 a 686 a.C. Essa menção está no livro de 2 Reis, capítulo 18 a 20. Provavelmente, Sofonias era natural de Jerusalém. Sofonias profetizou no reinado de Josias no ano de 637 a 607 a.C. A data da escrita. O livro ele foi escrito mais ou menos no ano de 620 a.C. O tema desse livro, o dia do Senhor, se encontra no livro de Sofonias, capítulo 1, versículo 7, que diz o seguinte: cale-se diante do soberano, o Senhor, pois o dia do Senhor está próximo. O Senhor preparou um sacrifício, consagrou seus convidados. O dia do Senhor. Essa história está registrada também no livro de 2 Reis, capítulo 22 e 23. Nesse momento, a gente vai ver um pouquinho sobre o contexto histórico desses acontecimentos, o pano de fundo, para a gente entender melhor esses 3 capítulos que nós vamos estar caminhando nesse momento. Manassés e Amon, que era avô e pai do rei Josias, eles fizeram o que era mal diante do Senhor. Atrocidades, barbáries, sacrifícios de crianças, idolatria, paganismo. Isso era apenas o começo de uma grande lista de acontecimentos que foram provocados por Manassés e seguido pelo seu filho Amon. Isso tudo com o povo de Judá, levando assim a nação a ficar mais de 50 anos longe, e digo mais, muito longe do Senhor. 2 Reis, capítulo 21, fala sobre isso. Josias, ele foi coroado rei no reino do sul, em 640 a.C. E 12 anos depois, ele começou uma grande reforma religiosa. Mas o povo, ele não cooperou para que essa reforma tivesse êxito, tivesse vitória.
A gente pode imaginar, foram 50 anos de envolvimento com o pecado. No começo do reinado de Josias, que foram no ano de 627 e 626 a.C., Sofonias começou a advertir o povo do juízo que se aproximava, devido à continuidade das práticas do pecado que ainda prevalecia. Sofonias começou a alertar, começou a avisar. Eles não estavam deixando o pecado, eles não estavam deixando essas práticas de pecado. E então o profeta começou a alertar. Jerusalém ainda estava em estado de decadência espiritual. Seus profetas e sacerdotes estavam afundados em práticas imorais, em práticas idólatras e em práticas insensatas. A cidade continuava a persistir nas práticas do pecado. Apesar de várias medidas disciplinares de Deus, com o objetivo de mudar a conduta do povo. Deus estava falando sempre para o povo. Deus estava sempre tentando que o povo voltasse para os caminhos dele. Mas eles persistiam no seu próprio pecado. E esse é o contexto desses 3 capítulos que nós veremos rapidamente a seguir. Sofonias, capítulo 1. O juízo anunciado, o dia do Senhor. Capítulo 1, versículo de 1 a 18. Versículo 1 desse capítulo. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuxi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trisneto de Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Essa declaração é a declaração do seu chamado profético, a sua apresentação como porta-voz de Deus, como aquele que estava imbuído das informações de Deus para lançar ao povo as suas advertências, as advertências que Deus tinha para o povo. Palavra do Senhor que veio a Sofonias. Ele, então, aqui no versículo primeiro, ele assume o ofício profético em atenção ao chamado de Deus. Ele assume aquilo pelo qual Deus o chamou e vocacionou para fazer. Ele ali era a boca de Deus para o povo. No mesmo capítulo, no versículo de 2 a 6, Sofonias, nós não vamos ler todos os versos, mas vocês podem estar acompanhando nas suas leituras em casa, é um livro pequeno. Você pode estar lendo, são 3 capítulos. No versículo 2 a 6, Sofonias declara que o Senhor vai destruir todas as coisas. Alguns estudiosos sugerem destruição tanto iminente como destruição futuras. A destruição seria total, incluindo animais, incluindo remanescentes de Baal. Só para salientar um pouco. Baal era o deus da fertilidade dos caldeus, com seus cultos rituais de prostituição e com seus sacerdotes. O povo de Israel estava envolvido nisso. O povo de Judá estava envolvido nisso, na prostituição e adoração a Baal. Então o juízo de Deus viria sobre essas pessoas. O juízo de Deus também viria sobre aqueles que adoravam ao culto dos astros. O juízo de Deus também viria sobre a adoração a Moloque. Moloque era honrado com sacrifícios de crianças. Judá estava também praticando esses atos de pecado. O juízo de Deus também viria sobre aqueles que deixaram de seguir o Senhor. Aqueles que talvez estavam seguindo aos seus próprios, quem sabe, umbigos, olhando para si mesmos. E foram atraídos aos cultos sensuais e imorais prestados ao Deus Baal. No versículo de 7 a 18, a narrativa desses versos
tem a ver com o juízo de Judá, e a segunda parte dos versos, que vai de 14 a 18, esse juízo inclui toda a terra. O castigo, então, ele viria sobre quem? Sobre os oficiais, sobre os filhos dos reis. Isso o versículo 8 fala, do capítulo 1. O castigo viria sobre os homens cruéis e violentos, versículo 9. Versículo 12, aqui diz algo interessante, bem interessante para nós, que se assemelha um pouquinho aos nossos dias. Parece que aqui nesse versículo, tem a ver com políticos corruptos que vendiam sua influência e posição por dinheiro. O castigo também viria sobre os que são indiferentes às coisas de Deus. E tanto faz como tanto fez, se Deus age ou se Deus deixava de agir, não se importava. A esses também o castigo de Deus viria. O castigo de Deus também viria sobre os comerciantes, que serão totalmente destruídos. Seria feita em Jerusalém uma busca incansável a todos aqueles que pensavam que o Senhor não faria nem bem nem mal. Tanto faz, a eles também viria o castigo de Deus. Seus bens seriam destruídos, suas posses não seriam desfrutadas. O fogo do zelo alcançará a todos e a consumação será total. Nada poderá salvar o homem naquela hora. Deus então perseguia, não é que talvez a palavra não seja tão boa, mas Deus agia com juízo sobre essas situações. O pecado, ele invadiu todas as esferas políticas, as esferas religiosas, o comércio, o pecado estava dentro de tudo, e aquilo tudo desagradava ao nosso Deus. E o pecado então ia ser ali castigado. Sofonias, capítulo 2. As misericórdias de Deus e as sentenças das nações. Vamos ler o capítulo 2, versículos do 1 ao 3. Tem algo aqui interessante e importante para que nós possamos nos aperceber. Sofonias, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Reúna-se e ajuntem-se, nação sem pudor, antes que chegue o tempo determinado, e aquele dia passe como a palha, antes que venha sobre vocês a ira impetuosa do Senhor, antes que o dia da ira do Senhor os alcance. Busquem o Senhor todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que Ele ordena. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. Aqui tem algo que é maravilhoso, é a misericórdia de Deus. Perante tanta injustiça, perante tanta dor do pecado, perante tanta gritaria de clamor por justiça, aqui nós vemos um Deus que ainda dá chance ao seu povo de arrependimento. O profeta aqui faz um convite ao arrependimento. Antes que venha o furor da ira de Deus, ele diz: busquem o Senhor, busquem a justiça, busquem a humildade, talvez assim tenham abrigo no dia da ira do Senhor. Quando eu percebo isso aqui, eu vejo que tem chance para nossas vidas. Por mais que nós andemos em algum momento ou outro em pecados, e alguma área ou outra de nossa vida ainda é dominada pelo pecado, e parece que nós estamos às vezes caminhando no rumo de uma grande destruição, pelas próprias consequências dos nossos atos. Mas eu vejo aqui a mão de Deus dizendo: ei,
para um pouco. Para um pouco. Espera. Se você se arrepender, eu sei que você está em curso de colisão, mas se você se arrepender dos seus pecados, aquilo que eu prometi que iria acontecer na sua vida, eu não farei. Eu vejo grande amor e grande misericórdia para com a vida dessas pessoas, do povo de Judá. E isso é uma grande lição para nossas vidas. Se nós estamos em algum momento ou outro, isso eu me incluo, eu falo a vocês como se falasse a um espelho. Se nós por acaso estejamos em um caminho, em um curso que tudo indica que que vamos colidir com algo problemático, que vai ter grandes consequências, o Senhor ainda tem uma chance para nós. E diz: ei, por mais que o teu quadro de vida, por mais que tudo esteja pintado, dizendo que vai acontecer, mas se você se arrepender daquilo que você tem feito, eu mudo a tua história. Eu mudo a tua vida. Eu mudo a tua caminhada. Continuando nos versículos, capítulo 2, do versículo 14 ao 15, do 4 ao 15. No tema de as misericórdias de Deus e as sentenças das nações. Aí vem sobre as sentenças das nações. A destruição cairá sobre toda a terra dos filisteus. Que incluía Gaza, desculpa, que incluía Gaza, Asdod, Ascalon e Ecrom, que não restará um só morador nessa região. O seu litoral será pastagem para ovelhas e refúgio para pastores. A destruição seria total. Desculpa. Os judeus dominariam a terra e nela apacentariam seus rebanhos. Não existiria mais essas cidades. Apenas campos. Versículos 6 e 7 fala sobre isso. Moabe e Amon. Lembra que nós estamos falando sobre as nações circunvizinhas. Moabe e Amon serão como Sodoma. Olha a semelhança que o texto fala. Serão como Sodoma e Gomorra. E essas cidades serão como campos de urtigas e poços de sal. Não servirão para nada. Também serão possuídas pelo povo de Deus. Etiópia. Desculpa, a garganta está coçando um pouquinho. Etiópia será morta pela espada do Senhor. Ainda falando sobre as nações circunvizinhas. Nínive, que é a Síria, será como um deserto e rebanhos descansarão nela. Percebam que a destruição é total e completa. Eu fico pensando, meu Deus, o morticínio ia ser gigantesco. Aquelas pessoas não estariam mais ali. E a razão delas não estarem mais vivendo em suas comunidades, em suas nações, era por causa do pecado. Nínive foi tão completamente destruída que sua localização se perdeu na memória dos homens, até que foi redescoberta por arqueólogos durante o século XIX. Ela foi tão completamente destruída que aconteceu isso. Consequência do pecado. E indo para o terceiro capítulo, capítulo 3, a sentença de Jerusalém e o dia do júbilo do Senhor. Eu vou fazer questão de ler rapidamente o capítulo 3, versículo 1.
a 7. Ai da cidade rebelde, impura e opressora. Não ouve a ninguém e não aceita a correção. Não confia no Senhor, não se aproxima do seu Deus. No meio dela, os seus líderes são leões que rugem. Seus juízes são lobos vespertinos que nada deixam para a manhã seguinte. Seus profetas são irresponsáveis, são homens traiçoeiros. Seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. No meio dela está o Senhor, que é justo e jamais comete injustiça. A cada manhã ele mistura a sua justiça e a cada novo dia ele não falha, mas o injusto não se envergonha da sua injustiça. Eliminei as nações, suas fortificações estão devastadas. Deixei desertas as suas ruas, suas cidades estão destruídas. Ninguém foi deixado, ninguém. Eu disse à cidade, com certeza você me temerá e aceitará a correção, pois então a sua habitação seria eliminada. Nem cairiam sobre ela todos os seus castigos. Mas eles ainda estavam ávidos por fazer todo tipo de maldade. Jerusalém rebelde, Jerusalém impura, Jerusalém opressora. Como resultado da adoração de Baal e Moloque, Jerusalém ficou degenerada. Líderes religiosos que adulteravam e ofereciam seus filhos como sacrifícios humanos a fim de obter o favor dos deuses da natureza. Toda a concepção do que era correto, da adoração e os sacrifícios ao Senhor foi convertido de maneira negativa para a adoração a outros deuses. Foi tirado os princípios do coração daqueles homens e parece que houve um transplante, vamos supor assim, para outra adoração. Seus líderes estavam a favor da idolatria e agiam como porta-voz de Deus. Jerusalém não atendia a ninguém. Surda. Por mais que se falasse, por mais que se dissesse. E parece que às vezes lembra a nós. Quando Deus comunica algo, como Deus vai nos avisando, quando Deus vai nos alertando, quando Deus vai nos fazendo ver algumas coisas. Mas, às vezes, nós também batemos o pé e parece que nós não enxergamos, temos aqueles tapas, não sei se você entende isso, aqueles tapas de burro, né? Me perdoe a expressão, que só olhamos para frente e não vemos que Deus está agindo nas nossas laterais, dizendo, ei, olha de lado, ei, desvia-se. E nós olhamos sempre para frente. Israel não atendia a ninguém, inclusive ao Deus vivo. Israel fora advertida, mas tudo que foi dito pelos profetas, Israel ignorou. Seus líderes políticos não davam importância à verdade e estavam prontos para aceitarem suborno e agirem com violência e opressão ao povo. Seus profetas não possuíam a séria convicção e integridade dos homens santos. São falsos, nem mensagem divina para comunicar. Sem mensagem divina para comunicar. Seus sacerdotes violavam a lei oferecendo animais com manchas e defeitos. Aquelas pessoas que eram responsáveis pela adoração ao Senhor estavam corrompidas e cheias de pecado.
profeta lembra ao povo que o Senhor é justo e jamais comete injustiça. Lembra que o Senhor está presente e sabe das adversidades do povo e que seu povo não deveria agir, não deveria seguir o exemplo das nações vizinhas que vivem em pecados, pois o juízo de Deus cairá sobre elas. Eles estavam seguindo os exemplos das nações circunvizinhas. Deus não era cego. Deus estava no meio do seu povo. Apesar de toda a complexidade de pecado, Deus estava ali. Deus via o pecado acontecer, via os profetas cometerem pecado, via os líderes cometerem adultério, Deus enxergava tudo, Deus estava naquele local. E Deus era justo. Com certeza, mais cedo ou mais tarde, a sua justiça cairia sobre a nação. Da mesma forma, se Judá não mudar sua atitude em relação ao pecado e continuar a seguir os exemplos das nações vizinhas, terá sobre ela o mesmo destino. Já pensou? Destruição completa. O Senhor tentou trazê-los a si, mas tentou trazê-los a si várias e várias vezes. Mas encontrou resistência por parte do povo. Eles não queriam aceitar nem cumprir suas instruções. Eu vou fazer questão de ler o versículo 7, que diz o seguinte, capítulo 3, verso 7. Eu disse à cidade, com certeza você me temerá e aceitará a correção. Pois então a sua habitação será eliminada. Nem cairiam sobre ela todos os seus castigos. Aí vem aquela mas, na minha versão que é NVI, a nova versão internacional, diz, mas eles ainda estavam ávidos por fazer todo tipo de maldade. Apesar do que fora dito, das advertências, eles estavam firmes no propósito de continuar a cometer os seus próprios pecados e a resistir à vontade de Deus. Versículos de 8 a 14. Sofonias adverte aos judeus que permaneçam fiéis a Deus e esperem nele, esperem no Senhor. Esperem no Senhor. As misericórdias do Senhor são para todos os povos, assim como foi para Nínive, que se arrependeu com a pregação de Jonas, mas o juízo também virá sobre todos. Se arrepender, o juízo vem. Se se arrepender, o juízo não virá, mas se continuarem em pecados, o juízo ia cair sobre eles. Iria cair também sobre Judá, se continuasse no pecado. O juízo do Senhor, então, virá sobre as nações, incluindo Jerusalém, que serão consumidos pelo fogo do seu zelo. Esse juízo servirá para purificar os fiéis. E com isso, eles servirão a Deus, eles voltarão para Deus. Os juízos era para purificação, era para trazer de volta, através da dor, das consequências, trazer de volta a Deus. Deus ainda, mesmo com o juízo, Deus traria, a ideia era trazer de volta, sempre trazer de volta. Você vai ser castigado, mas para você voltar para mim de novo, para você voltar aos meus caminhos, para você voltar a fazer a minha vontade. Nunca era para repulsão, nunca era para deixar para longe, mas sempre era, vou disciplinar, mas para trazer para perto. É o nosso Papai do céu. Talvez essa passagem se refira à forma de culto que praticavam, adorando outros deuses, e agora adorarão ao Deus vivo. Versículo 9. A forma que eles estavam adorando não estava certa. Então eles trazem de volta, o juízo era para trazer de volta uma verdadeira adoração. Os dispersos, com os juízos,
voltarão de todas as regiões onde foram levados, e até de terras longínquas, como o caso da Etiópia, que ia trazer sacrifícios de louvor e gratidão ao Senhor. Os que ficarem de Israel, o povo modesto e humilde deixado em Jerusalém, os que foram piedosos, Deus os guardará do fogo do furor e continuarão confiantes no Senhor. Aqueles que ficam fiéis. Aqueles que permanecem fiéis, mesmo com as adversidades, mesmo com as influências que tentam tirar eles do caminho, mas aqueles que persistem, não, eu não vou me contaminar. Eu conheço o meu Deus, eu conheço a vontade do Pai, eu não vou sair desse caminho. Deus protege, Deus guia, Deus livra e Deus faz eles permanecerem. A profecia também vê além do retorno da Babilônia, para um tempo quando os pobres e humildes aceitarão o Messias. A profecia também vê para frente, naquele tempo onde o Messias virá e haverá um grande arrependimento. Versículos 14 a 20. O profeta Sofonias convida ao povo a entoar louvores ao Senhor, de gratidão ao Senhor. Um tempo de alegria viria sobre Judá iminente, mas também futura. Era um tempo de alegria com a conversão ao Messias, a Jesus que iria vir futuramente. Pois ele está no meio do povo. É uma referência profética quando o rei Messias iria governar sobre o seu povo. Quando ele diz, olha, ele está aqui. Então indicava que quando Jesus, no Messias, iria voltar, e ele estaria ali governando no meio das nações, do povo de Deus. Deus, ele tem prazer. Aqui é algo bem interessante. Deus tem prazer. Vou repetir. Deus tem prazer. Nosso Papai do céu tem prazer de se alegrar com o seu povo. O nosso Papai do céu tem prazer de estar no meio do seu povo, de ter comunhão e relacionamento, de toque, de estar junto, de sentir cheiro. Ele tem essa vontade. Ele tem esse prazer. Ele quer nos tocar. Ele quer ser nosso companheiro. Quer caminhar conosco. O canto de alegria não é só para Israel da história, mas para todos que fazem parte do Israel da eternidade. É para nós também essa alegria. Onde nos alegraremos, aonde o Senhor vai governar sobre nós naquele dia. E nós nos alegraremos eternamente. Indo à conclusão. A conclusão do livro trata da volta do povo à sua terra, ao seu lar. Os judeus que foram dispersos retornarão à sua terra e serão restaurados no favor do Senhor. O seu pastor busca suas ovelhas perdidas para o seu aprisco, guarda isso. O papai sempre, como aqui, busca aqueles que ele ama. Ele sempre e sempre vai atrás de mim e de você. Vai atrás daqueles que estão longe, daqueles que experimentaram a graça, que experimentaram o poder, que experimentaram o relacionamento, que experimentaram a intimidade. O papai vai atrás. Porque o papai quer ver relacionamento, intimidade, abraços. Da mesma forma que ele vai à busca dos que estão perdidos. E às vezes os que estão perdidos nem estão fora das igrejas. Às vezes os que estão perdidos estão dentro da própria igreja. E a esses também o papai vai atrás. O profeta está predizendo também com isso a restauração completa da família universal de Deus. A sua igreja e o seu povo. Serviremos para sempre ao nosso Rei e viveremos para sempre o seu reino. Concluímos aqui então o livro de Sofonias, 3 capítulos,
rápido e fácil de você ler. Vimos aqui o amor de Deus, vimos aqui a misericórdia de Deus, vimos aqui o juízo de Deus e o convite do papai sempre dizendo: volta, ainda tem tempo, volta, eu ainda tenho um plano para a sua vida. São lições que podemos tirar desse livro, do livro de Sofonias. Eu quero orar com você agora. Papai, obrigado pela palavra. Obrigado pela tua escritura maravilhosa. Ela nos penetra, ela nos invade, ela nos enche, ela nos transmite as tuas verdades. Papai, que possamos praticar, que essa palavra soe como um alerta, soe como uma condução a um retorno, soe como misericórdia, soe como tem jeito, que ela soe na nossa vida como volte de novo ao aprisco. Obrigado por teu amor e tua misericórdia sobre nós. Em nome de Jesus.